Boa noite a todos, graça e paz. Nós queremos refletir com os irmãos um pouco na palavra de Deus, uma vez que nesse momento nós teríamos separado para o estudo bíblico e devido ao afastamento social tão necessário, não podendo nos reunir, nós ainda assim queremos refletir com os irmãos, estudarmos um pouco as Escrituras Sagradas. O nosso objetivo nesse momento vai ser entender, e talvez avaliar qual o conceito que você tem de Deus fixado na sua mente e no seu coração e talvez levar isso a um avivamento, a avivar em sua memória ou como boa nova para algum outro, né? O texto que se encontra em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1 ao versículo 6, nos serve como base. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Palavra do Senhor. O texto, nesse texto próprio, Deus, ele revela-se ali diretamente para Moisés, num monte chamado Sinai, né? Passaram-se apenas uns 3 meses da saída do Egito, da libertação do povo da escravidão do Egito. E Deus levantara Moisés como mediador, profeta, libertador daquele povo, né? E o povo passaram a testemunhar o sobrenatural de Deus de forma tremenda e maravilhosa. Foram 10 pragas, né, sobre os inimigos para que pudessem deixá-los partir. Foi o mar se abrir para que passassem a pé enxuto. Foi o mar se fechar sobre os seus inimigos, né? E assim por diante, muitas maravilhas, muito sobrenatural foi testemunhado por aquele povo, né? Todo o quadro descrito aqui, né, nesse texto, nesse contexto, de uma forma muito resumida, nesses versículos, né, aponta para Cristo, para o plano de salvação de Deus para o mundo, né? Deus falando a Moisés, prepara todo aquele cenário, né, para não ferir o povo e para que pudessem testemunhar e sentir a presença, né, de Deus ao receberem, né, via Moisés os 10 mandamentos da lei, né? E no versículo 18 diz que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, né, e o monte fumegante. O povo sentindo a presença de Deus ali naquele momento em que Deus falava a Moisés. Um povo, uma nação separada lá em Abraão, feitos escravos no Egito, então libertos, recebendo a revelação do Deus único e verdadeiro. Uma realidade menor que aponta para uma realidade muito maior, a qual se dá desde a vinda do Messias, né, o Deus Emanuel, né, a realidade que chega até nós, quando fomos libertos, não do Egito, mas da escravidão do pecado, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, como nos afirma as Escrituras. Aquele que crê. Assim, o conceito que uma pessoa tem de Deus, hoje e sempre, está intimamente ligado à sua revelação pelas Escrituras no Antigo e Novo Testamento e a sua relação com Deus, né? A sua experiência e testemunho vividas com Deus. Individualmente, cada um tem a sua experiência com o Senhor. Naquele tempo e momento, o povo certamente, por causa de seu pecado, né,
se estremeceu e ficou de longe, conforme diz o versículo 18, declarando a Moisés: fala-nos tu, né? E te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Aí nós temos, né, a figura de um Deus tremendo, de um Deus santo, né, de um Deus que não se relaciona com o pecado. Hoje temos muitos privilégios em relação àquele povo, nesse sentido, mediante a cruz, né, morte e ressurreição de Jesus, que é profeta muito superior, libertador muito superior, hoje único mediador entre Deus e os homens, muito superior a Moisés, né? O único mediador que nós temos hoje entre Deus e os homens, por causa do seu sangue, por um novo e vivo caminho, né, nos dá acesso a Deus, ao Pai. Mas todo pecador, ainda hoje, que conhece esse Deus, primeiro estremece diante dele e tem o seu temor provado, né, a fim de que tenha a sua vida transformada e não peque mais, conforme nos diz o versículo 20 do texto mais adiante. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E que isso aconteça com muitas pessoas entre nós. Deus é o mesmo, meus irmãos, Deus não muda e nele não há sombra alguma de variação. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus conhecido como de Abraão, de Isaac e de Jacó no Antigo Testamento, né? O autor do Salmo 100, ele resume, ainda no Antigo Testamento, o conceito de Deus assim, de forma muito maravilhosa, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Assim, até onde alcançamos com nossa mente limitada que é, esse Deus é imanente, ou seja, está presente e ativo dentro de sua criação. Também é um Deus transcendente, né? Isto é, está em todos os lugares e nunca pode ser determinado pelos conceitos humanos. Esse é o Deus das Escrituras. Então, esse texto nos traz a revelação de Deus por Ele próprio, né? E seguem as Escrituras revelando progressivamente o Deus único e verdadeiro, não apenas o Deus histórico, mas como um fato comprovado. O Salmo 19 nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Diz o texto: eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou da escravidão. Você foi liberto do pecado ou ainda continua em pecado? Se foi, conhece bem o seu libertador, né? Se não foi, precisa de fato o conhecê-lo. Deus no Antigo Testamento, ele era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus histórico do povo judeu. Quando prosseguimos em conhecer a Deus no Novo Testamento, o Deus Filho e Espírito Santo revela-nos muito mais o Deus de toda a terra. Então, podemos perguntar: quem é Deus para você? Aquele que crê hoje por causa de Cristo, além de conhecê-lo como Senhor, o chama de Pai. Todavia, aquele que não crê insiste em não o conhecer por não aceitar o óbvio, né? Nem suas magníficas obras, sejam no macrocosmo ou no microcosmo. E nem a sua soberania, tendo em vista sermos tão limitados e sem nenhum domínio sobre muitas situações que somente a Ele pertence. Por tudo isso, meus irmãos, o conceito de Deus que deve ressoar no nosso interior, no interior de todo crente, é: eu sou o Senhor teu Deus. Que Deus
abençoe a todos, meus irmãos, que nós possamos conhecer o Deus das Escrituras, do Antigo e mais ainda do Novo Testamento, e assim o Senhor nos ensine a cada dia e se revele cada vez mais para nós nas Escrituras, bem como em todas as coisas formadas, bem como na nossa própria experiência com Ele. Em nome de Jesus, o Senhor vos abençoe. Amém. Amém.